sou Rafael Jafra, cabeleireiro e maquiador, e agora podcaster. Estou aqui com um Pode Tudo para apresentar para vocês algumas conversas descontraídas. Quero conversar com os meus convidados da forma mais leve possível e trazer o máximo de informação possível para vocês também. Esse canal aqui é para falar sobre empreendedorismo, sobre beleza, sobre moda, sobre saúde, diversos e demais assuntos. E hoje a gente está aqui com o nosso primeiro entrevistado, o nosso primeiro programa. E eu trouxe nada mais nada menos do que Beto Pontes, CEO do Grupo Amanda, que é com certeza referência em empreendedorismo nesse ramo de beleza, nesse segmento de beleza. E eu gostaria de apresentar aqui o Beto, dar as boas-vindas para ele e agradecer primeiramente o convite, né? Aceito. E dizer que é uma honra para mim ter você aqui como meu primeiro convidado, já de peso, né, para começar. Obrigado, Jafra. Obrigado. Obrigado a você que está acompanhando a gente. Para mim é uma felicidade, uma honra, como eu disse em off, ser convidado, né? Eu sei que tudo que a gente começa com um sonho, um desejo, é um amor, né? Que você coloca nesse podcast, que você coloca na sua profissão. Quando a gente tem essa reciprocidade, que é eu estar aqui hoje e sentir de coração mesmo que quanto eu sou grato por estar aqui, por compartilhar um pouco da minha história através desse novo canal. Então, fico muito feliz. Para mim é uma felicidade. Muito obrigado. O objetivo aqui basicamente é esse, é desconstruir realmente, né, essa imagem que talvez eu tenha construído de alguma forma de algo inacessível. Eu quero realmente mostrar para as pessoas que a gente é de carne e osso e os convidados também são de carne e osso, para trazer bastidores, backstage, tudo que acontece por detrás, né, de todo esse nosso trabalho, né, que aparece nas redes sociais. Lá a gente só mostra o que é belo e a gente sabe que por detrás, né, dos panos muitas coisas acontecem e isso é importante também que a gente coloque isso de alguma forma para que as pessoas entendam e de alguma forma até compreendam a nossa realmente humanidade, né? E eu queria conversar com você, queria que você começasse se apresentando, falando um pouco sobre você, como tudo começou. Acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber da tua história pessoa e da tua história de empresário, né? Como tudo começou. Eu me chamo Luiz Alberto. Talvez se alguém me chamasse na rua, eu não olho, demorar um pouquinho, né? Porque desde criança, em casa, na escola, as pessoas me chamavam de Beto. E assim ficou, né? Então, hoje eu tenho 41 anos, já fui o mais novo no salão. Hoje já não sou tão mais novo no salão. A minha mãe entrou na área da beleza, ela era cabeleireira, chamava Amanda, por isso que o salão chama Amanda, pela uma necessidade, a necessidade de sustentar a família. Ela era a segunda mais velha de 7 irmãos e quando a minha avó faleceu, e a minha avó que levava a maior renda para casa, a Amanda teve, né, a ideia, né, de montar o salão na sala da casa que eles moravam na rua Juricaba, no bairro da Cachoeirinha, aqui em Manaus. E a Amanda, nessa época, ajudava, antes da minha avó falecer, um salão da vizinhança. Então, por isso que ela teve essa ideia, porque ela já ajudava lá de vez em quando, né? A gente tem que contextualizar que na década de 60 era normal, né? Garotas com 13, 14 anos terem atividades de trabalho. Sim. E aí ela, nesse início ali na sala, jamais ela imaginaria, ela não entrou na profissão naquele momento por amor, ela entrou por necessidade, mas ela jamais imaginaria que se transformaria num amor muito grande pela profissão. E mais, durante mais de 40 anos ela trabalhou, né, nessa área, então foi uma das, posso dizer, pioneiras na nossa cidade, e numa fase em que mulher trabalhar havia preconceito, ela que atendia homem e mulher também havia ainda mais preconceito, porque ela tocava na cabeça dos Sim. homens, e ela, durante a carreira toda, ela soube lidar muito bem com isso, soube construir a sua imagem e afirmar o seu lugar como profissional e como pessoa. E a gente estava conversando aqui em off antes, né? Ela conseguiu também levar durante muito tempo a carreira dela como cabeleireira e administrar também o salão, né? Então, até
eu ficar com 14, 15 anos, que foi a época que eu comecei, de fato, ali a ter um compromisso de ir todo dia para o salão, de ajudar na recepção, de ajudar na parte financeira. Ela é quem cuidava de Ela tudo. que cuidava. Claro que o salão era pequeno, né? Então, durante toda a carreira dela, sempre foi uma unidade, até 10, 15, 18 pessoas que trabalhavam com ela. E porque ela sabia que era aquela quantidade de pessoas que ela conseguiria administrar e trabalhar como cabeleireira. Então, quando a gente tem um nome na fachada, né, e nosso segmento é comum o nome do principal profissional estar na fachada, aquele nome na fachada ele é bom porque traz uma credibilidade, mas ao mesmo tempo ele é um É pouco um- ruim porque essa credibilidade acaba sempre te colocando na responsabilidade que é você o principal e que é você só que presta ali dentro e não é. E ali ela centralizava muito, sabe? Então havia uma dúvida muito grande de como que ela poderia ter uma vida mais tranquila, poder ter tempo, porque quem é cabeleireiro, quem é manicure, quem é esteticista, quem é profissional da beleza sabe que chegar em hora na festa de um aniversário é quase impossível, chegar no Natal na casa da família no horário é quase impossível, Final de semana, final de semana, feriados. né? É abdicar de muita coisa, com certeza. Exato. Lógico, outras profissões também, mas a realidade na nossa área é que o movimento ele começa muito na hora que o pessoal deixa de trabalhar. Né? Na hora que o pessoal deixa de trabalhar, eles estão indo para o salão. Né? Você que trabalha com eventos, pior ainda, então tuas sextas, os teus sábados, com certeza você tem São pouquíssimos. quase sempre nulos. Quase sempre nulos. Então, E pegando esse gancho, né, de ter esse nome na fachada e essa responsabilidade, não só de você ser o carro-chefe, eu acho que traz uma corresponsabilidade também, né, em relação aos outros profissionais, que de alguma forma carregam consigo o teu nome. Então, de alguma forma, isso faz com que você ainda tenha uma responsabilidade ainda maior, porque qualquer coisa que seja feita diferente do teu padrão ou de forma irresponsável por algum profissional, aquilo cai sobre você de uma forma muito drástica. Eu tive essa experiência, né? Hoje eu não opero mais com o salão, mas já tive essa experiência e tive essa experiência, inclusive, semelhante à da sua mãe, que é de ter o meu nome na fachada. E isso realmente é um peso é. que, por vezes, Isso até é uma é um dica, né? fardo. É uma dica para quem vai abrir um salão, para quem está pensando em montar o seu salão. Tem prós e contras de ter o seu nome na fachada. Então tem que pensar muito bem e decidir consciente do lado bom e do lado ruim. E aí ela era o centro. Quando ela viajava, não dava ninguém. Uhum. E então na cabeça dela, durante a carreira, ela não tinha outro meio. A não ser trabalhar, Uhum. trabalhar, trabalhar, Uhum. trabalhar. Claro que ela amava o que fazia, mas claro que ela gostaria de ter mais tempo para estar comigo. Eu não sinto falta, eu não senti falta, porque o tempo que ela teve comigo, apesar de serem sempre poucos, ela estava trabalhando muito, mas sempre foram de qualidade. Então ela me deu, graças a Deus, uma educação, o amor de mãe, algo que é muito E importante. com 14, Inclusive, 15 anos já estava enfiado já no estava salão, lá. né? Então, Inclusive, uma coisa que eu falo muito, principalmente para as manicures que trabalham com a gente, porque sempre tem aquela dúvida, né? Em algum momento o coração de mãe aperta, em algum momento, né, daquela vontade de estar com o filho, e a gente sempre fala, olha, a qualidade do tempo que você, profissional da beleza, passa com o filho é que faz a diferença. E eu posso falar porque eu passei viveu isso, eu isso, né? vivi isso. Uhum. E ali, como você estava falando, com 14 anos eu comecei, aí depois era para saber de onde o dinheiro vinha, Uhum. né, para parar de pedir as Aham. coisas. Depois veio a responsabilidade. Aí, com 18 para 19 anos, a gente começou a distribuir os produtos da Sebastian, que hoje é uma marca da Vela. Antes não era da Vela, era uma marca americana e que tinha um importador no Brasil. E aí foi a época que eu comecei a visitar os salões, não? Então conheci os salões aqui do Veralves, vários, do Pinto, do Pablo. Sim, Então sim. eram profissionais que toda Pioneiros também. semana eu estava, pioneiros aqui do Veralves, Uhum. toda semana, sábado, eu ia lá, né? Que era para receber o boleto da Aham. semana. E eu sentava lá, esperava. Então isso também foi uma oportunidade para mim ver outros salões, sabe? E, e aí depois eu saí dessa área. Com 20 anos eu fui para a área automotiva, né? Por que eu fui para a área automotiva? Trabalhar com acessórios para carro. Porque eu via que o público que comprava os meus produtos, que na época eram os cosméticos e tal, não era o público que eu me relacionava. Então, qual era o público que eu me relacionava? Eram as pessoas, os garotos, principalmente na minha idade. E aí, é um contexto importante, nós estamos falando aí dos anos 2000, Uhum. justamente quando surgiu Velozes e Furiosos.
Então havia uma moda naquele momento de equipar os carros. Sim. E eu comecei a comprar coisas para colocar nos meus carros, no meu carro. E aí o colega via, o amigo da escola, amigo da faculdade, não sei o quê, e aí eu vi aquilo uma oportunidade, né? Então, eu tive a sorte, né, fazendo um parêntese, de entender que a administração e o empreendedorismo eram minha paixão. Uhum. Porque daquilo que eu gostava, eu vi uma oportunidade para transformar no negócio. E aí foi quando eu abri a loja de acessórios para carro, junto com o Fábio, que hoje é um franqueado nosso, lá do Espaço Amanda Amazonas Amazonas Shopping, Shopping. sim. E a gente era amigos de escola, né? Fomos sócios lá, depois deixamos a sociedade, enfim. E aí, naquela época, a gente abriu o negócio junto. E aí, ele junto comigo, abrimos uma loja, botávamos som para carro, banco de couro, etc. Fiquei 2, 3 anos com essa loja. E aí, depois veio a vontade de terminar a faculdade, fazer administração. Certo. E para você que faz faculdade, eu acho que é um recado interessante. Muitas das vezes você não tem aquela. Não precisa ter aquela obrigação de concluir o curso rápido. A maior obrigação é de aproveitar o conteúdo do curso, se possível, aplicando no teu dia a dia. Então, um estágio, um trabalho faz toda a diferença. E essa eu tinha a oportunidade de estudar administração e de E aplicar. Às vezes viveu em loco, né? Exato. Então, às Antes vezes de concluir. eu fazia 3 matérias, porque eu saía tarde e Sim. tal, mas eu estava vivenciando, eu estava sentindo a Na dor praxis, né? Uhum. que aquelas matérias estavam vendo. É muito comum na nossa área, quando você tem dificuldade de fazer um corte de cabelo, por exemplo, e aí você vai fazer o curso de 3, 4 dias do corte de cabelo, e aí quando você já volta com aquela sede de aplicar, né, aquele curso e você já... O teu processo de aprendizado é muito mais rápido do que você, imagina, fazer um curso de corte, daqui a um ano que você vai aplicar esse curso de corte. Provavelmente você vai ter dificuldade de lembrar, Com certeza. né? E aí, eu fiquei esse período, né, com a loja e resolvi vender a loja porque eu queria terminar a faculdade. E aí, quando eu voltei para o salão, isso em 2003 para 2004, menos de um ano depois, a minha mãe faleceu, né, de uma forma inesperada, súbita. Ela passou mal, teve um rompimento de aneurisma no cérebro. Então, ela estava em casa, né, já não tinha saído no dia corrido de trabalho. Nessa época, ela estava namorando, né? Depois eu posso fazer um parêntese sobre isso, se foi interessante, né, a parte familiar. E eu, o namorado dela, o Carlinhos, ela desmaiou no banheiro, levamos ela para o hospital. Chegou no hospital, já foi feito, né, o diagnóstico de que ela estava com aneurisma, né? E aí aquela situação toda, né? O que vai ser? Fizemos uma tomografia com urgência e aí o sangue, né, já tinha tomado a cabeça dela, né? Então, daquele momento em diante, os médicos já falaram, olha, a possibilidade de sobreviver é pequena. E aí foram 14 dias, né, de UTI, daquela situação, até que ela não resistiu, né? Daquele momento que ela desmaiou, depois desses 14 dias ela nunca recuperou a consciência, né? E, e assim, né, é aquilo, né? Eu agradeço também a Deus, porque qual seria, né, o impacto na vida dela caso ela tivesse sobrevivido é uma situação como essa, né? Se ela ficasse sem poder trabalhar, se ela Nesse ficasse momento a sem gente se poder questiona andar, isso, com se ela certeza. ficasse sem, né? Então, a primeira dor é da perda, né? É da Certamente. saudade. A segunda dor, né, que aí já não se transforma em dor, se transforma em gratidão, a dor passa, é a gratidão de graças a Deus ela não ter ficado com nenhuma sequela, de graças a Deus ela ter deixado uma educação, de graças a Deus a gente ter tido essa relação de mãe e filho maravilhosa, né? Que tudo que a gente posso dizer que 90% do que a gente é o que nossos pais ou quem nos criou dá pra gente, né? E 10% é a personalidade. Então, e esse era o maior herança que ela poderia me deixar. Certamente. São esses exemplos que sempre que aperta, Uhum. na família, no relacionamento, nas amizades, no trabalho, sempre que aperta, são esses ensinamentos que voltam, né? Então, isso foi muito importante para que, dos 24 anos em diante, eu primeiro dei um passo atrás, porque eu não sabia se eu queria continuar, não sabia se era possível continuar. Eu lembro que a gente ficou 2 dias fechados depois de que ela faleceu. Se quando ela viajava já parava, né? É, Imagina ela não estando mais entre nós. Com certeza deve ter sido um desafio tremendo.
tomar essa decisão de continuar ou não. E essa experiência de perder a mãe eu também já tive, e a gente sabe que é exatamente isso. Eu sempre falo pra todo mundo, a herança que fica é justamente isso, são esses ensinamentos mesmo e as oportunidades que de alguma forma ela nos passou, né, também, que a minha mãe também me deu a oportunidade de ter acesso ao ensino, a estudar numa boa escola, com todo o sacrifício do mundo, e isso aí ninguém me tira, né? Conhecimento é uma coisa que a gente É, não perde, né? Ninguém consegue nos tirar. é. E é isso. E, e aí eu dei um passo para trás porque eu não sabia se ia ter cliente. Uhum. Primeiro foi isso, né? Mas eu lembro que a gente abriu 2 dias depois. A equipe que estava ali me reuni. Hoje nós temos 3 pessoas que Estavam desde aquela época. estão dentro daquela época, né? Que Que é, legal. que é a Rai, que é a Sandra e a Beth. E, e depois entraram outras pessoas, mas aquele grupo que estava naquele momento, essas pessoas e mais outros, olha, vamos tentar, né? E aí a minha tia também, a Luísa, que é cunhada da minha mãe, nessa época eu também chamei ela, porque quando apertava as coisas final de ano, Aham. ou alguma recepcionista, tipo assim, avisa de manhã, 8 horas da manhã, olha, hoje eu não vou. Aí ela ligava para a Luísa, da minha Uhum. mãe ligava para a Luísa, pelo amor de Deus, me ajuda, porque né, não vai ter quem fica aqui, precisa tá. E aí foi a mesma coisa, né? Eu lembrei, Luísa, vem, me ajuda, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. E aí a gente ficou um tempo e teve uma outra coincidência que acho que é interessante contar, que são coisas, né, de Deus também. O meu tio, casado com a Luísa, menos de um ano depois veio a falecer, por um outro motivo. E, então, quer dizer, ela e eu nos apoiamos um no outro, que Com estávamos certeza. sofrendo Sim, sim, sim. situações bem similares, né? E aí nós conseguimos, com o passar do tempo, ver que os clientes estavam vindo. Não no mesmo volume, mas que era possível, né? Uhum. Viver daquilo. Mas eu não sabia se eu queria. Então, depois de uns 6 meses assim, né? Que não dá para continuar o salão, mas é isso que eu quero. E aí eu levei 2 anos para decidir, né? E nesse processo, a minha outra tia, que é a Cecia, cabeleireira, ela disse assim, foi muito sábia, né? Eu agradeço sempre ela muito por isso. Ela disse, Beto, vamos viajar e vem conhecer o mercado da beleza. Vem conversar com outros profissionais, entender o tamanho das oportunidades dos negócios. E aí, na época, nós tínhamos um contato com o Fernando Alves, que faziam as viagens, né? O educador lá de São Paulo, Uhum. né? E eu tive a oportunidade de ir para Bolônia, né? Na Uma das principais Cosmoprof, feiras, né? né? Foi a oportunidade de ir para a Ré Brasil. E o que era mais interessante não era a feira em si. Era o que acontecia quando tinha um almoço, quando tinha um jantar, quando tinha as viagens de ônibus, porque a gente sentava do lado de referências do Brasil e se trocava informações que, por exemplo, um gesto muito bacana que você está fazendo para me convidar, nós trabalhamos no mesmo mercado, né? Somos concorrentes, mas por que a gente não pode trocar informação? Né? Por que não pode ter um respeito, né? Um Com carinho um certeza. pelo outro? E acaba que dentro das cidades, os salões, isso não é só de Manaus, mas isso talvez do Brasil inteiro, não trocam muitas informações. E aí numa viagem como essa, como não há concorrência Uhum. direta, a pessoa fala tudo, quanto que paga de comissão, que produto que usa, quanto é que você paga no produto, como é que tu controla a parte financeira, a emissão de nota, cartão de crédito, como é que você É uma negocia com o imersão shopping. nesse Então, business, né? É é, uma e, imersão profunda. e as pessoas falam. E aí você vai fazendo benchmark. Bom, faço bem, não faço bem, posso fazer assim, né? E aí você vai entendendo também, pô, tem um salão com 200 pessoas trabalhando, né? Pô, 200 pessoas trabalhando num salão, caramba. Será que dá para Manaus, né? Então você vai fazendo também as comparações de tamanho de mercado. E isso foi muito importante. Aí em 2007, então 2 anos depois, minha mãe faleceu em 2005, 2007 foi que eu defini, eu quero e vou ficar com, dando a sequência no salão, sabe? E aí foi quando, um tempo depois, apareceu a oportunidade de abrir no Milênio, que tinha o Jacques Genini Sim, sim, lá, sim. e aí o Jacques Genini saiu, e aí a gente conhecia a família dona lá, e aí eles, Beto, não quer, né, ficar aqui com o salão? E aí, em 2008, nós abrimos lá no Milênio, então mais ou menos um ano depois, porque a estrutura que era o Jacques Genini eles demoliram e é hoje o que é a Americanas, Certo. que tinha um corredor ali. Então, e aí nós tivemos que construir do zero uma estrutura nova lá.
Aí, logo em seguida, a gente fechou com o Shopping Manauara. Em 2009, abrimos o Manauara. E aí, depois, era Manaus Casa Shopping, onde é o pátio hoje. Sim. Ia fechar, né, ali. E aí, apareceu a oportunidade do Ponta Negra e nós fomos para o Ponta Negra, em 2013. E aí, em 2015, surgiu a ideia das franquias. E aí, depois, a gente começou a abrir algumas unidades franqueadas, né? Então, Hoje vocês têm quantas unidades em funcionamento de hoje, franquia? hoje nós temos 4 unidades de franquias em funcionamento, que são os Espaço Amanda. Temos 2 unidades do Amanda Beauty e temos 4 unidades da Barbearia Procópio. Todas as 4 unidades da Barbearia Procópio são agregadas ou ao Amanda Beauty ou ao Espaço Amanda. Quer dizer, quando eu falo agregada, aqui a recepção e o caixa são os mesmos, né? Entradas diferentes, mas a recepção e o caixa são os mesmos. E aí Perfeito. hoje, assim, resumidamente, né? Voltando no tempo, né? E avançando, esse é um resumo aí da história, pelo menos profissional. Perfeito, Beto. Uma história muito bonita, com certeza. Obrigado. Queria falar com você um pouco sobre os desafios que a gente enfrentou na pandemia. Quero saber para você como foi esse impacto, como foi tomar decisões voltadas para a questão realmente de encerrar a operação de algumas empresas, né? De algumas unidades ou de algumas franquias, após esse advento, né, que a gente viveu nesses 2 anos aí, que foi bastante intenso, né? Como foi enfrentar esses desafios, né? Realmente de desligar pessoas, de se ver nessa situação em que você precisava enxugar o máximo possível dos custos, ter que tirar dinheiro do próprio bolso para conseguir manter o negócio funcionando. Sobretudo o desafio de estar dentro de shopping, né? Com a Amanda Beauty, né? No caso, não com as franquias. Se bem que hoje a gente tem franquias também dentro dos shoppings, né? Mas sobretudo com essa dinâmica de saber que na informalidade os salões de rua funcionaram, né? Com certeza a gente sabe que na clandestinidade, na informalidade funcionou muita coisa. E dentro do shopping você estava completamente amarrado. Como foi para você enfrentar esse desafio? Olha, foi bem, bem desafiador, né? Acho que a primeira era saber se a gente ia sobreviver, né? Porque Uhum, parecia muita gente conhecida, né, indo embora e a gente ficava na dúvida, né? E depois que as fichas vão caindo, né? Quer dizer, depois que você percebe que, ok, eu vou sobreviver, mas agora vamos pensar no negócio, uhum, né? E aí, realmente, para mim, como gestor e como pessoa também, foi o segundo momento mais difícil, né? O primeiro foi, sem dúvida, o falecimento da minha mãe e saber, né, o que fazer a partir dali e dar continuidade no salão. E o segundo foi esse momento, porque assim, a gente sabia que tinha um limite de caixa e que aquele caixa estava indo embora e que não tinha previsão nenhuma de poder trabalhar, né? Então a gente, mesmo com o delivery, depois que foi permitido delivery de serviços, a venda de produto, mas você ficar com 3% do teu faturamento e o teu custo no shopping na primeira parada, né, que foi ali de março de 2020 até julho de 2020, essa primeira parada a gente teve até uma redução boa, porque houve um plano do governo que pagava os salários, né? sim. E então na época nós tínhamos 50 CLTs, 50, fora os compromissos com os shoppings. Então, naquela primeira parada, a gente teve um custo, conseguiu aguentar, né? Quando veio a segunda parada, que foi finalzinho de dezembro de 2020, janeiro de 2021, fevereiro de 2021, a gente acho que voltou dia 8 de março de 2021, essa segunda parada não teve ajuda Suporte e apoio nenhum. nenhuma, né? Uhum. Nenhuma. E aí Nem do shopping, né? o shopping, como o shopping também Já tava sangrando, já né? estava sangrando, eles, olha, o que foi, o que deu para fazer, nós fizemos na primeira. Nessa não vai dar para fazer, né? Segura. Eles não zeraram na primeira, mas reduziram 70%. Certo. Na segunda, não teve redução. Na segunda teve, olha, o máximo que eu posso fazer aqui é tu pagar depois. Tu paga X agora, mas tu vai pagar depois. Eles estão deixando de pagar hoje, não vou parcelar para você. Mas, assim, foi muito difícil. E aí eu também me perguntava, e eu acho que é uma coisa interessante, quando a gente está num momento difícil, a gente se pergunta se a gente realmente é feliz com o que está fazendo. Porque quando você está num momento muito difícil, a vontade que você tem é de desistir, a vontade que você tem é de mudar de carreira, a vontade que você tem é de fazer uma mudança drástica na tua vida. Se você muda,
porque realmente você não gostava daquilo, né? Se você resiste e naquelas, né, ápice do teu medo, da tua ansiedade, né, do teu receio, você reafirma o teu compromisso, é porque de fato você ama o que você faz. Então teve muita gente que terminou o relacionamento, Com teve muita gente que certeza. mudou de salão, né? Teve muita gente que, enfim, mudou de vida, de De país, ramo, de mudou de ramo. ramo, mudou de segmento, né? Então já havia ali alguma coisa que gerava uma insatisfação, Eu sabe? digo que essa estatística das separações mesmo de relacionamento, as pessoas não conviviam, né? Eu acho, entre elas. E nesse momento que você fica trancado dentro de casa e você se depara com essa convivência, aí as pessoas de fato começaram a viver as relações, né? E a partir dali, realmente, quem realmente queria aquilo continuou e quem não queria se separou. Eu acho que isso foi É, um grande. é, Um grande advento também da pandemia, né? Muitas pessoas se afastaram, muitas pessoas se separaram, muitas pessoas mudaram de segmento realmente por conta de não segurar não realmente, não segurar, né? segurar E eu a... tive vontade de dizer assim, Todos nós tivemos, né? Pô, é aquilo, né? Poxa, eu tive né, um bom estudo, uma boa oportunidade, né? Me dedico, né? Já estava praticamente 15 anos, né? Na frente do salão, né? Tinha tido outros negócios de, pô, será que eu não vou ser mais bem sucedido, né? Não vou ter uma tranquilidade financeira maior se eu for empreender em outro ramo? Será se eu vendo, né? E dedico para outra coisa? Então, muitas perguntas com certeza. pairaram, né? Hoje você tem quantos colaboradores com você, entre CLTs e prestadores de serviço? No Amanda Beauty, nós somos por volta de 160. E aí, se somar com o Espaço Amanda, nós vamos chegar a 290. Imagina só. Então, Se eu com 30 pessoas na minha equipe já só faltei enlouquecer e me é, questionar diversas vezes daquele peso enorme de carregar aquelas pessoas de alguma forma, a responsabilidade, né, sobre o faturamento daquelas pessoas, né, sobre os salários daquelas pessoas nas costas já é um peso enorme. Imagina ter quase 300 pessoas na é, tua. mas assim, né? Você, quando começou a maquiar, você tinha uma técnica, você tinha uma velocidade, você tinha uma visão, né? E com o passar do tempo, você foi adquirindo uma maturidade, uma velocidade, um entendimento diferente, né? E logo você não é o mesmo profissional. Você é a mesma pessoa, mas não é o mesmo profissional, né? Eu comecei abrindo comanda no papel, escrevendo, somando, né? Pagando boleto, né? Um boletinho no dia, né? E aí, conforme cada degrau foi subindo, quer dizer, mais gente trabalhando comigo, mais boletos para pagar, mais conta para pagar, maior volume financeiro, você vai dando um passo de cada vez. E aí o tamanho do teu apetite, o tamanho da tua dedicação, né, das tuas habilidades, das tuas aptidões vão fazer você ir evoluindo até o ponto que você vai dizer, opa, a partir daqui eu acho que o nível do meu estresse da responsabilidade eu prefiro ficar até aqui. E tem outras pessoas que têm um apetite muito grande, né? Então, e aí não há o certo ou o errado. As viagens também me ensinaram muito sobre isso. Viagem com gente do mesmo segmento. Sim. Tinha gente que tinha salão com 5 pessoas que era mais rico do que quem tinha salão com 200 pessoas, 300 pessoas. É porque algo que a gente aprende também é isso, que esse crescimento não proporcionalmente, financeiramente, muitas vezes ele não é Não é viável. proporcional. Ele, não, ele ocorre por vaidade, não, e não por Completamente, sim. oportunidades, de fato. Então, assim, eu cheguei a cometer esse erro. Eu acho que vai dar certo, vamos fazer, vamos lá. Vamos... E, de repente, não era aquilo, sabe? E aí você vai amadurecendo, você vai entendendo. E esse downgrade não é nenhum problema, né? Às É, vezes é estratégico. eu, por exemplo, no Milênio, né? Eu acho que o caso do Milênio foi um caso muito emblemático, porque o Milênio foi o primeiro salão que eu construí do zero, e quando eu falo construir do zero, graças ao recurso que a minha mãe deixou, que ela construiu ao longo de uma vida. Então, a partir do momento que eu defini que era isso que eu queria, eu peguei aquele dinheiro que ela deixou e construí o Milênio. Mas eu defini o projeto, eu viajei para saber o que tinha de mais moderno para atender o homem e a mulher, conversei com o cabeleireiro do Silvio Santos,
me fugiu o nome dele agora, Jaça. o Jaça, Uhum. né? Conversei com o Jaça, fui no salão dele antigo, sem ser esse novo, ele me atendeu, né, mostrou todo o salão. Então nós trouxemos, né, na época da barbearia ainda não, estamos falando de 2008, a barbearia ainda não tinha, não era renascida, então montamos a sala main, o atendimento embaixo, montamos um ofurô com spa. Então, esse salão ele tinha um simbolismo grande para mim, que era como se eu Com fosse o certeza. primeiro salão que tinha sido meu, né? E a partir do momento em que eu sabia, né, que eu precisava fechar porque eu não estava dando resultado, me vinha aquela esperança, não, mas vai dar um jeito, não, vai dar um jeito, vamos continuar. Vamos. E foi um processo longo, né? Talvez se eu tivesse fechado lá em 2021, por exemplo, ou 2020, mesmo logo depois da pandemia, eu não teria sangrado tanto. Mas também talvez não teria aprendido, né? Muitas Uhum. lições eu tirei dali. Então, essa dor de fechar o milênio em março, né, 31 de março de 2022, foi algo relevante na minha carreira, mas marcante por ser próximo. Claro, nós passamos por outras situações, como você falou muito bem. Tinha um espaço Amanda na Djalma, que era no pátio, Gourmet, aí atravessou, foi para Djalma. Ao atravessar para ir para Djalma, que é bem na frente, o faturamento caiu 50%. Então, era uma casa própria, então a ideia era, não vou pagar aluguel, vou levar o mesmo faturamento, vou lucrar mais. Não adiantou. Atravessou a rua. Geograficamente era praticamente no mesmo lugar, porém. É, porém, o fluxo é E a diferente, uma comodidade data está de atrelada a um ida, outra de supermercado, então. volta, supermercado, uma série de coisas, né? E fez o faturamento que é 50%. Nós aguentamos mais um ano e fechamos. E agora, mais recente, teve do Parque 10 Mall, que antes era um shopping que atraía um público muito grande, porque tinha um parque, tinha emissão de passaporte, etc. Mas foi perdendo também essa relevância. Vários lojistas foram saindo e praticamente ficou o salão, umas 4, 5 lojas ali. E também não fazia mais sentido o alto custo de ocupação para o fluxo que o shopping trazia. E funcionou lá até 24 de dezembro, agora do ano passado, 2022. Então a gente teve essa enfrentar esse desafio, né? Então, dar um passo para trás, ninguém quer dar, né? Ninguém quer dar voluntariamente, Uhum. sabe? Mas às vezes a gente precisa realmente entender que para dar dois para frente, a gente precisa dar um para trás, sabe? E essas lições nesses últimos anos me fizeram entender muito isso e ter menos vaidade, olhar Sofrer mais para o menos, né? número, sofrer menos, né? Olhar que ao fechar um ciclo, eu tenho oportunidade de abrir Iniciar um outro. outro ciclo. Uhum. Certamente. Falar aqui sobre empreendedorismo também, assim, qual seria a dica de ouro, assim, para quem decide que quer começar a empreender nesse segmento agora? Olha, primeiro que o que eu vejo, né, as pessoas elas empolgadas. Uhum. A empolgação, ela é importante. Só que a empolgação, ela não pode deixar de ver só a superfície. A superfície do salão, o que que é? Para algumas pessoas, eu vou poder fazer o cabelo de Glamour. graça, vou poder fazer escova, o glamour, eu vou estar com a unha sempre bonita, né? O clima, né? O clima de festa, né? No sentido de um espaço prazeroso para estar presente, vai ser meu espaço de trabalho. Então, isso é a superficialidade do salão, do negócio salão. Outros negócios têm outras superficialidades. Para você saber se você quer entrar no segmento, você tem que entender o business. Então, quem vai entrar no salão de beleza, no negócio de salão de beleza, tem que, se não for profissional, tem que entender quem que vai ser a equipe, como que eu vou pagar essa equipe, qual o preço que eu vou fazer, qual lugar que eu vou estar, qual vai ser meu diferencial em relação aos concorrentes Há da minha tantos outros, área, né? né? Como que eu vou fazer o meu marketing, como que vai ser a minha decoração, como que vai ser a minha infraestrutura, que programa eu vou usar, quer dizer, Qual nicho eu quero atingir? É muita coisa. é Tem muita que. coisa, né? Então, mas assim, o principal que eu diria é você, se for fazer um negócio, você tem que gostar, mas não fazer por empolgação. Fazer porque você está vendo que você tem um futuro naquele negócio, que você está entrando num negócio que vai ser lucrativo para você, porque você vai colocar dinheiro. E você, caso dê errado o seu negócio, você tem uma saída.
né? Então, qual vai ser a tua saída? Vou vender, eu vou repassar, eu vou reinventar. Então, você tem que pensar se não der certo. Então, quer dizer, além de fazer o que eu quero, além de me dedicar, eu também tenho que pensar, se não der certo, como vai ser os meus outros planos, caso os números que eu necessito não aconteçam para sustentar o negócio, né? Então, às vezes até na sociedade. Então, você vai fazer uma sociedade, as pessoas falam muito, né, qual vai ser a tua parte, qual vai ser a minha parte, quanto eu vou investir e tal. Mas tá, e se não der certo? Se a gente não se der certo, como que nós vamos separar? Você vai ficar com o salão, eu não vou ficar. Você que vai sair vai ficar com a infraestrutura, quem vai ficar com o nome. Então, conversar se você vai fazer uma sociedade com alguém de como que vai ser desfeita é Com importante certeza, ser acho que isso é feito muito no importante. começo, né? Isso é nas primeiras conversas, eu É, diria. Isso é realmente muito, muito complicado, né? Porque as pessoas, justamente nesse momento da empolgação, elas terminam muitas vezes deixando passar esses pormenores, né? Primeiro, não parar para pensar nos contras, né, do negócio, né? Porque sempre tem alguma coisa. Realmente, esse processo de imersão ele é importante para que a gente possa entender toda essa dinâmica. E no caso de uma sociedade é extremamente importante discutir essas situações, realmente. Não deu ó, certo, como vai ficar. Trabalhar com as hipóteses mais trágicas possíveis para que justamente a gente já tenha um escopo, né, de como a situação vai acontecer a partir exato. daquele fracasso, E eu né, entre tenho aspas. até algumas pessoas, né, como eu não era muito das mídias sociais, comecei a me posicionar, né, a falar um pouco do dia a dia, e algumas pessoas têm me procurado do ramo, né? E aos poucos eu tenho até ajudado. Às vezes aconselhado, né, Uhum. gratuitamente, ó, vê isso, vê aquilo. E tem algumas pessoas que têm até já, Alberto, quanto é a tua Consultoria, consultoria, né? perfeito. E aí eu faço a consultoria. Isso aconteceu no coworking, né? Então, hoje tem um coworking que tá funcionando, ainda no caráter inicial, mas esse trabalho foi um trabalho de consultoria, não foi um investimento meu. Esse trabalho de consultoria nasceu, lógico, dessa minha história que eu contei aqui, dessa Com referência, certeza. mas também da minha disponibilidade em ajudar, que sabe, pode se tornar até um concorrente, né? Mas hoje eu não vejo mais dessa forma. Hoje eu compartilhar a minha experiência com qualquer pessoa do mercado vai fazer eu aprender mais, vai fazer eu me tornar mais referência. Então hoje já não penso aquela visão de não vou abrir, Não vou é, entregar o ouro, eu vou né? entregar o ouro. Então, o que você quiser saber, coisas que não são tão importantes, eu vou falar de graça. Coisas que forem importantes, eu me valorizo, porque eu demorei para aprender, Com gastei muito certeza. dinheiro, né? Para Com certeza. aprender, decepções, etc. E me pagando, eu falo. Monetizar isso, né? Óbvio, com Exato, certeza. Você tem exato, know-how e autoridade para fazer isso. exato. Sobre questão de diferencial, uma das coisas que a gente falou um pouquinho aqui, né? Na hora de iniciar esse negócio, pensar em quais são os diferenciais que você vai poder oferecer para o teu cliente. Hoje, o que que você considera um diferencial no teu atendimento aos teus clientes? Seja no Espaço Amanda ou seja no Amanda Beauty. O que a gente procurou manter vivo, né, eram as referências que a Amanda deixou como pessoa. Então, a Amanda, como profissional, né, a referência que a Amanda deixou como profissional. A Amanda, como profissional, ela sempre foi vista como uma pessoa que sabia conversar, que sabia atender, sabia é, é, estar com o cliente, né? Dar aquela atenção diferenciada para o cliente. Então, isso fez ela ser uma profissional de muito sucesso. Antes dela ser uma boa cabeleireira, ela era uma pessoa que tinha muita habilidade nesse relacionamento interpessoal. Então, por isso que a gente sempre está falando do atendimento ao cliente. Ainda temos muita coisa a melhorar, mas o feedback que nós temos é que a gente tem essa referência. Então, atendimento ao cliente, respeito às pessoas, eu procuro dar o exemplo, então eu procuro tratar bem os profissionais para que eles, pelo exemplo, tratem bem os nossos clientes. Esse é um ponto. O outro ponto foi a formação. Então, a Amanda, desde a década de 70, já viajava para fazer curso. Então, uma coisa que a gente já destina ali todo mês, todo ano, é um valor X, que sempre é um valor relevante, ou para pagar cursos, ou para intermediar cursos, né, para profissionais. Então, a nossa equipe sempre está se especializando. Às vezes, essa equipe sai, né, vai para o mercado e eventualmente tem o seu salão ou trabalha no salão, não tem problema.
mas a gente sempre está formando outras pessoas que eventualmente tomam aquele lugar deixado por aquele profissional que saiu. Sabe? Hoje vocês têm um centro técnico próprio. A gente tinha até 2020. Certo. Então, lá também em maio, junho de 2020, eu vi que não tinha previsão para voltar aos cursos presenciais. Na época, nós estávamos com uma parceria com o Centec, e aí nós tínhamos uma escola dentro do centro técnico deles, atendia a nossa equipe e os alunos da entidade. E aí nós vendemos a operação, né, a infraestrutura ali para eles. E hoje a gente aluga salas, né? Quando tem curso prático, usa a estrutura do salão ou leva um lavatório para um local que foi feito o curso, sabe? Então, essa parte do atendimento, qualidade do atendimento, da educação é super importante. E a outra é a nossa história, né? Então, uma coisa que eu procuro também sempre ressaltar é a história do salão, que se mistura com a história de vida da Amanda, e mostrar que nós não estamos nesse segmento porque dá dinheiro, nós não estamos nesse segmento porque é da moda, nós estamos nesse segmento porque a gente tem outros objetivos que não seja o amor que a Amanda tinha pelo salão, o amor que eu tenho pelo salão. Então eu vivo disso, minha família vive disso, e a família daquelas pessoas que estão lá dentro vivem disso. Então nós estamos lá com um compromisso, primeiro com a gente mesmo, de cuidar da gente, de cuidar da nossa família. E através disso entregar o nosso melhor para cada pessoa, cada cliente que está ali. E se não entregar, tem um nome ali na frente chamado Amanda, que as pessoas sabem que se procurarem, a gente vai resolver. Porque é prioridade máxima quando ocorre alguma coisa, e vai ocorrer, né? Quem trabalha com cabelo, quem trabalha com gente sabe que vai ocorrer. Eu digo que só não acontece quando a gente não faz, né? Quando a gente não trabalha, não tem erro, não tem falha. Mas quando a gente faz, e quanto mais a gente faz, mais vai acontecer, certamente. E as pessoas que trabalham comigo sabem, né? Às vezes até ficam bravos comigo, porque às vezes tem cliente que se abusa, né? Sim, com certeza. Tem os oportunistas no meio do caminho também. Posso falar isso aqui, né? Então tem cliente que abusa, sabe? Que se aproveita. Nós estamos ali para servir, eu entendo isso, né? Mas passa do limite, sabe? E a gente percebe que está passando do limite. Mas eu prefiro encarar isso com naturalidade, sem ver esse lado, tratando super bem, resolvendo a situação, do que ir para o embate. Como muitos gestores de diversos negócios vão para o embate quando veem que tem um abuso ali, sabe? Então, eu acho que isso também fez a gente preservar um nome que a Amanda construiu durante 40 anos e que, né, já está comigo aí quase 15 anos. É notório que os valores continuam os mesmos. Exato. Então esse é o diferencial. E quando vai entrar, né, eu acho que pegando esse gancho também, né, e do Amanda, mas quando você vai entrar no mercado, eu acho que você tem que pensar um negócio novo, né? De pensar em resolver um problema, de ser referência em uma coisa, sabe? Sim. Um dos salões que hoje é referência no Brasil, que muito se fala, é o Lace ou o Spadios, né? Por que essas marcas se tornaram referência? Porque quando pensa em tratamento, são essas referências que tem, sabe? Então, quando você pensa em corte, quando você pensa em mechas, quando você pensa em alongamento de cabelo, quando você pensa em make, né? Então, hoje você pensa em maquiagem para noivas. Então, vai pensar no Jafra. Então, você provavelmente, se for falar com o público da classe econômica A e B e fizer uma pergunta sobre isso, provavelmente você vai ser o mais citado. Por quê? Porque você veio trabalhando esse posicionamento durante muito tempo. A gente acompanha há bastante tempo e sempre esse foi a sua prioridade. E aí é isso, as pessoas querem abrir o salão e querem fazer de tudo, do bom e do melhor, ser referência em tudo. Não vai conseguir. Profissional. Também quero cortar, quero fazer mecha, quero fazer make, quero fazer penteado, não vai conseguir, né? Foca num e os outros vão acontecendo devagar. Certamente. Eu acho que a gente pode encerrar aqui falando um pouquinho sobre seus planos futuros, seja de forma pessoal também como profissional, se você quiser compartilhar com a gente quais são seus planos daqui para frente. O que você pode dar de spoiler assim do que vem por aí, né? A gente lá no salão, a gente dá metas, né? Então, quando um profissional vai começar a trabalhar conosco, a gente entende ali um pouco o perfil de faturamento, né, dele. E a partir dali a gente dá uma meta. Só que quando a gente vai dar uma meta, a gente pergunta assim, qual é o teu sonho, né? O que você quer ter? Eu quero dar educação para o meu filho, eu quero construir uma casa, eu quero um carro. Tá.
quanto é isso financeiramente? X. O que você precisa incrementar nos teus ganhos para alcançar esse objetivo? Ah, preciso de X. O que você pode fazer para aumentar nesse X, né, que você já faz, né, R$ 3.000 para você aumentar para R$ 3.500? Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer um novo curso, eu preciso postar mais. Mas o que move aquele profissional não é o compromisso com a empresa de atingir aquela meta. O que move o profissional é saber que, ao ele ir trabalhar, ele vai estar mais perto de conquistar aquele sonho, sabe? Então, a mesma coisa sou eu, a mesma coisa é você. Com certeza. A gente precisa ter um sonho, uma coisa realmente significativa. E hoje, o que eu resgatei foi o sonho que eu tinha com a minha mãe de ter um salão na rua. Então, quando a minha mãe faleceu, nós estávamos planejando ter esse salão na rua. E aí, em 2007, eu fiz um projeto, né, comprei o terreno, eu estava com um projeto pronto para fazer o salão na rua quando veio o convite do Milênio. Deus talvez queria que eu fizesse essa jornada, né? E aí eu fui engatando uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra, e o terreno ficou lá. E aí, com esse passo atrás que nós tivemos que dar na pandemia, principalmente como eu contei para vocês aqui o milênio, né? Eu falei, vou dar esse passo atrás, mas eu vou me preparar para dar esses 2 passos na frente, que é construir esse salão na rua, né? E mais do que um salão, eu também estou me fazendo essa pergunta, e a gente está na fase de projeto, eu não quero só um salão, né? O que eu posso fazer de experiência diferente, o que a gente pode agregar de serviços ao salão, o que a gente pode fazer de ambiente que cuide da beleza, cuide do bem-estar. Então, hoje o nosso principal foco é daqui a 1 ano e meio, 2 anos, inaugurar esse salão que vai ser Namorada do Sol. Estamos nessa fase de projeto. E eu também, como eu já falei um pouquinho aqui, quero aos poucos entrar na parte de mentoria ou de educação para profissionais do mercado. Então, quem quer abrir um salão, por onde começa, quais são os procedimentos? Ou para quem está com dificuldade num salão que está em operação, né? Quais são as alternativas que nós temos para resolver? Então, isso aos poucos eu estou maturando, estou me preparando, estudando, porque também, né, fazer de qualquer jeito também não é legal. Sobretudo quando a gente já é referência em muitas coisas, né? Você tomar um passo de tomar uma decisão de iniciar um novo projeto exige que você tenha bastante cautela, né? Com certeza. Eu acho que eu tô vivendo isso, inclusive, agora com a situação, como eu já compartilhei aqui contigo no off, né? Nessa questão da cor. Eu já não tenho mais chance de errar. Porque eu já segmentei um nicho que é extremamente exigente. Então, ou eu já entro fazendo muito bem, ou eu não me meto a fazer, entendeu? E eu acho que é esse desafio que você enfrenta agora, né? Nessa Perfeito. situação da mentoria. Mas tenho certeza que vai ser um sucesso. Queria agradecer, né? A sua presença aqui conosco, compartilhar a sua história, um pouco da sua vida pessoal também, que eu acho que algumas pessoas ainda não sabiam. Eu acho que é muito importante comunicar isso para aproximar a gente realmente das pessoas. Eu acho que esse é o objetivo desse podcast, é humanizar. Não só me humanizar, mas como humanizar também meus convidados. E agradecer realmente por ter compartilhado com a gente a sua história. E dizer que eu estou muito feliz que você tenha sido o meu primeiro convidado. Assim, Obrigado. é um convidado de peso, é uma pessoa extremamente respeitada nesse segmento na cidade de Manaus. E eu acho que no Brasil, com certeza, você é um dos maiores. E pode ter certeza que vai ser um sucesso, todos os seus projetos. Eu vou estar aqui na Obrigado. torcida. Porque Obrigado. a gente, como você colocou, a gente é concorrente, mas eu discordo. A gente tá aqui, eu acho que cada um tem o espaço que precisa, Claro. cada um tem cada um segmenta o público que deseja. Eu acho que a gente trabalha realmente para cooperar de alguma forma, e eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito nessa métrica de ir um pouco, acho que nós, né? Ir um Sim. pouco fora da curva, assim, do que todo mundo faz. E eu acho que isso com certeza fez com que nós construíssemos uma história muito mais sólida, de alguma forma, porque uma das coisas que eu aprendi na pandemia foi isso, assim, eu procurei de alguma forma me isolar um pouco do que acontece no coleguinha do lado, sabe? E tentar focar realmente no que eu quero, de progressão de carreira, de projeção do que eu quero daqui pra frente, daqui a 10 anos, 5 anos, e eu acho que isso, de alguma forma, esse ruído estava interferindo muito nos meus projetos, e eu Sem acredito dúvida. que isso aí foi um grande diferencial também. Eu acho que te agradeço, assim, também, te dou os parabéns aí por
sair da zona de conforto, tá aqui, Com né? certeza. Está ali na bancada, né, no camarim, é o seu ambiente natural, profissional. Então, eu sei que você hoje está aqui também porque você está se desafiando. Com certeza. Isso é muito legal porque faz crescer qualquer pessoa que tem esse gesto. Eu quero aproveitar também esse momento porque não citei aqui, mas seria impossível ter passado por tudo isso se não fosse o apoio da minha família. Citei um pouco ali no começo da minha tia, das minhas tias, né? Dos meus tios também que foram muito importantes. Mas nessa fase foi engraçado, né? Eu conheci a Aline, eu estava construindo o Milênio. Então, ela levava, eu ia para lá na obra, ela levava para mim o jantar lá, Aham. 10 e 11 horas da noite. E se não fosse ela, depois o Dudu, né, que é meu filho que hoje tem 5 anos, encarar todos esses desafios. Na hora que aperta, você olha para casa, né, e você vê ali as suas raízes, né, ou lembra da nossa mãe, né, lembra de onde a gente veio. E isso dá força, né, para Com dar o próximo certeza. passo. Com Então, certeza. parabéns aí pelo projeto, obrigado pela honra de estar aqui. Eu que agradeço, Beto. E aí, queria aproveitar também para pedir para vocês seguirem aqui as redes sociais, né? O Pode Tudo, ponto Rafael Jafra no Instagram e também a página do YouTube que é Pode Tudo. E é isso. A gente se encontra no próximo Pode Tudo.